Glória a Deus. Eu saúdo a igreja, né? E também aqueles irmãos que estão ligados conosco pelo YouTube, com a paz do Senhor. Nós vamos colocar de pé e vamos ler um texto na palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. E ao anjo, Apocalipse 2, 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Podem sentar, irmãos. Nós temos falado, né? Nós temos, nesses nossos últimos seminários, nas nossas últimas escolas bíblicas, nós temos começado a falar sobre o livro de Apocalipse. Mas toda a igreja, e mesmo aqueles que se dizem cristãos, precisam conhecer um pouco, não só da história, mas da profecia e de todo o desenrolar do projeto de Deus na nossa vida. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Há uma dispensação para o judeu, que é aquilo que está lá no Velho Testamento, né? Que está envolvido com as leis cerimoniais e morais, tudo aquilo que Deus falou com Moisés e tudo aquilo que os profetas depois falaram. O nosso pacto não é segundo a lei, e por isso a igreja vive num período que a própria Bíblia chama de período da graça. O que é o período da graça? É aquele período que começou no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. De lá até os nossos dias contou-se um tempo, e esse tempo está dividido no livro de Apocalipse em 7 etapas, que são chamados 7 períodos. A maioria dos evangélicos, acho que todos falam nisso, mas nós queremos mostrar aqui, começar a falar, uma coisa que não vamos parar de falar, sobre a igreja e o período da igreja. Primeiro, quando se fala de igreja, nós não estamos falando de uma construção física, nós não estamos falando de uma denominação. A palavra igreja vem do grego. A palavra eclesia é formada por um prefixo ek, que significa para fora. Eclesia significa chamado, convocado. Aqueles que foram chamados para fora de onde? Do mundo, das tradições religiosas que o próprio Jesus enfrentou naquela época. Quando João é levado à ilha de Patmos e o Senhor mostra o tempo da igreja, há um tempo que é contado desde aquele momento até os nossos dias, e que a igreja precisa entender para poder entender o momento profético que ela está vivendo hoje. Ela não pode entender o momento profético hoje se ela não conhecer todo o trajeto profético da igreja. Então as 7 cartas mostram os 7 períodos da igreja. O primeiro período da igreja, chamado período de igreja, carta à igreja de Éfeso. Por que a igreja de Éfeso? A palavra Éfeso significa aceitável.
Todas as 7 cartas, elas estão ligadas às 7 parábolas do livro de Mateus. A primeira parábola é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Por que isso? Porque a primeira igreja é responsável pelo cânon cristão. Ou seja, no tempo da igreja primitiva, não existia a Bíblia que nós temos hoje. Os escritos que existiam eram os escritos do Velho Testamento, mesmo aqueles que eram traduzidos para o grego, porque houve um período antes do Império Romano, que foi o império que conquistou o mundo pela cultura, chamado Império Greco-Macedônico, através de um homem notável, um grande conquistador, todo mundo fala no cavalo dele e tal, chamado Alexandre o Grande, que botou o mundo todo da época para falar grego, a chamada cultura helenística, não é? E por isso a Bíblia foi traduzida, o Velho Testamento foi traduzido para o grego, chamado grego koiné, o grego popular, e o mundo todo falava grego, inclusive a Bíblia dos judeus foi traduzida para o grego. Essa tradução famosa, que vocês veem em vários relatos, chamada de Septuaginta, ela era chamada de Septuaginta porque foram 70 sábios que traduziram essa Bíblia do hebraico para o grego. A maior parte do Velho Testamento foi escrito no hebraico, algumas poucas coisas escritas em aramaico. Muito bem, então não existia o Novo Testamento, existia o Velho Testamento no hebraico ou no grego popular. Então o Novo Testamento foi escrito no primeiro século, antes de terminar o primeiro século. O último a escrever foi João, que é o último apóstolo a morrer. Então essa primeira igreja foi responsável por isso. Então o que nós precisamos entender? Toda a doutrina da igreja não é da igreja cristã Maranata. As pessoas, os Maranata, não. A igreja, a doutrina da igreja, que todo mundo fala hoje, doutrina bíblica, não, igreja bíblica, né? É só a scripture, fala quem quer falar em latim e tudo mais. Mas a doutrina da igreja foi escrita no primeiro século. Mas o que aconteceu no primeiro século? O adversário, ou seja, o espírito que agia contra a igreja lá no início, é o mesmo que age hoje. O homem passa, mas é todo aquele espírito que operou o erro lá no início, ele está aqui presente hoje ainda, está vivendo aqui hoje ainda. A batalha é a mesma. Então, qual foi a luta dele lá na igreja primitiva? Para tentar desviar a igreja da doutrina. Qual era a doutrina? A doutrina fundamental da igreja: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Foi a grande pregação da igreja primitiva. Jesus está vivo. Qual foi a experiência de Paulo? Paulo era judeu, né? Era fariseu pela tradição, tinha sido educado para ser rabino. Qual foi a experiência dele? A experiência dele foi conhecer Jesus, que estava vivo, porque ele pensava, como todos os judeus naquela época, que Jesus estava morto. Então a grande pregação da igreja primitiva foi: Jesus está vivo. O que o Império Romano pensou? O Império Romano na época imaginou o seguinte: esse povo, com essa ideia de que tem um Deus invisível que governa a vida deles, esse povo é um risco para o Império. Por isso aconteceu a grande perseguição, que veio na segunda parte da igreja, que é chamada igreja de Esmirna. Esmirna vem de mirra. A mirra era uma planta que quanto mais você pisa, mais ela exala perfume. Então nós vamos ver o que aconteceu, qual foi a experiência da igreja de Esmirna. Ela morreu nas arenas, ela morreu nas cruzes, ela morreu nas fogueiras. E o texto aqui diz, quando o Senhor fala a respeito dela, do amor dela, da dedicação dela, eles morriam nas arenas cantando, glorificando ao Senhor. Sempre que eu ia na Itália, eu ia na arena lá de Verona, porque é a principal. Lá, quem for à Itália, lá no norte da Itália, a arena de Verona. E você vai ver alguns historiadores lá falando
que na época havia noites, eles deixavam as pessoas presas e à tarde eles lançavam as pessoas nas arenas e soltavam os leões. E do cair da noite, mais tarde, as famílias iam lá para tentar pegar os restos mortais. Eles dizem lá que há relatos históricos de você encontrar pessoas moribundas. O leão comia uma perna, um braço, e a pessoa ficava lá agonizando para morrer. O animal não tinha mais fome, já tinha saciado. Essa igreja morreu nas arenas glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, dando glórias ao Senhor. Então, o que moveu isso naquela época? O que acontece? Os filósofos gregos na época estavam impressionados com aquilo. O que acontece? Será que isso é uma cultura filosófica? A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Aquela igreja morria nas arenas, nas fogueiras, nas cruzes, glorificando um Deus que não via, mas que sentia. Essa foi a história da igreja. Mas o que nós precisamos entender, isso é o que eu quero falar hoje aqui. As pessoas se enganam com o momento que nós estamos vivendo aqui e achamos que tudo aquilo que aconteceu não se repete. Os fatos se repetem. A primeira igreja, o adversário tentou destruir a doutrina lá no seu nascedouro, quando surgiram os judaizantes, quando surgiram os nicolaítas, que tentaram fazer com que a igreja desviasse da doutrina. Quando o adversário viu que não conseguia destruir a doutrina, o que ele fez? Tentou matar a igreja, tentou destruir a igreja. Não tinha imprensa, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha nada. Mata a igreja, acaba com a doutrina. Foi a ação do adversário. Essa é a igreja de Esmirna. Mas a terceira foi pior, e essa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. A pior foi a terceira igreja, foi Pérgamo. A palavra Pérgamo vem de duas palavras. Per significa perversão, gamo, casamento. Casamento pervertido foi quando o cristianismo se une ao Império Romano, quando Constantino, através do Edito de Milão, cessa a perseguição à igreja, e todos aqueles pobrezinhos daqueles irmãos acharam que Constantino tinha se convertiu coisa nenhuma, ele era pagão, continuou pagão, mas ele cessa a perseguição. Logo depois dele, Teodósio vem e torna, através do edito de Tessalônica, o cristianismo a religião oficial. O que acontece nessa terceira fase? E é a mesma ação do adversário hoje. Quando o cristianismo se mistura com o Império Romano, a principal ação foi a fé. A fé foi destruída, porque a fé se tornou mística e supersticiosa, porque o paganismo era supersticioso e místico. O paganismo cria em tudo. Aí você, mas o que tem a ver isso conosco? Tem muito a ver, porque a ação do adversário é a mesma, para destruir a fé genuína daquela igreja que morria nas arenas glorificando ao nome do Senhor, por uma coisa que ele não via, por um Deus que ela não via, e que as pessoas não observavam, mas que estava no coração, porque Jesus estava vivo no coração daquele povo. Essa era a fé genuína. E as pessoas depois passaram a crer naquilo que viam. Então você queria a fé baseada naquilo que você vê? Esse é o grande perigo hoje. De nós, perigo não é para quem está lá, é idólatra. Não, perigo para nós crentes, para nós pentecostais. Quando nós começamos a achar que a fé pode ser mística e supersticiosa, e não pode. A fé não é alguma coisa que você pega, que você segura. Não, a fé é diferente. A fé move, porque ela é uma operação da graça. E a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela tinha abundante graça.
A igreja primitiva vivia uma experiência de um mistério, um segredo, que as pessoas admiravam do que estava acontecendo. E é isso que nós temos que viver hoje. Nós não podemos viver hoje uma igreja como se nós fôssemos simplesmente uma religião. A religião tem um monte. E religião não é ruim. Toda religião é boa, não é? Mas o ruim é quando a religião interfere na sua fé e desvia você da fé genuína. A fé verdadeira, ela tem resultados. Querem ver? Essa semana eu vi uma experiência muito interessante. Nós temos um trabalho que nós fazemos na Amazônia já há anos, né? Que é um desafio nosso, lá na Amazônia. E é muito, vocês, os jovens às vezes vão lá para aquelas viagens lá pelo rio Amazonas, né? E aquelas cidadezinhas chamadas cidades ribeirinhas, as pessoas não chegam de carro. Cada família tem uma canoa. Então, às vezes você tem uma igrejinha nossa e o estacionamento é um estacionamento de canoa. Dezenas de canoas. A pessoa chega de canoa com a família. Nossa, ali amarra e tal, tudo bem. Aquela coisa. E é assim que funciona lá. Não tem carro. E uma garotinha estava frequentando a nossa igreja lá. E o grupo foi lá e tal. Ela sempre assiste sozinha. Acho que 10 aninhos. E quando eles foram orar por ela, pediu uma oração. E quando foram orar para ela, alguém foi usado em línguas, e um servo interpretou dizendo: minha filha, eu tenho visto a sua luta, e a intolerância que o seu pai tem com você. Só que naquele momento, o pai oprimido, procurando por ela, soube que ela estava na igreja, ele foi atrás dela na igreja. Quando ele chega na porta, exatamente no momento onde o servo estava usando uma interpretação de línguas para falar com ela. Eu sei da intolerância do teu pai contra a tua vida, mas eu sei do tanto de amor que há no seu coração por ele. O homem caiu, chorando, agarrou a filha, e aquele homem se converteu ali. A igreja primitiva, ela viveu uma fé invisível. Há uma ministração do Espírito Santo, e nós precisamos entender hoje que o tempo que aquela igreja viveu é o nosso, porque o Espírito Santo é o mesmo. Aquilo que aconteceu, nós estamos vivendo o período da graça. O que nós precisamos entender hoje, assim como a doutrina nasce na primeira igreja, ela morre por causa da doutrina. Aquela igreja morreu nas arenas, nas cruzes, sem negar o nome de Jesus, por causa de uma doutrina e um testemunho de fé. Quando ela sofre a ação do império para desvirtuar a fé, mas houve sempre um remanescente fiel, e esse remanescente fiel veio até os nossos dias, e vocês aqui são parte daquela igreja lá no início. Vocês são parte, a genética é a mesma daquela igreja que morreu nas arenas, glorificando o Senhor, porque o Jesus que foi revelado no seu coração é o mesmo que foi revelado no coração daquela igreja que está lá, com uma diferença: aquela igreja estava nascendo ali, e nós estamos agora prestes do toque da última trombeta para o arrebatamento. É muito importante nós entendermos o que o Espírito Santo quer fazer nessa hora, e como Ele quer fazer nessa hora, a forma como Ele quer falar nessa hora, mostrar, se revelar ao homem, para dizer o seguinte: o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Ah, mas a Bíblia está tão contestada. Está contestada. Por quem? Pelo homem, pela razão. Mas o mundo continua vivendo a sua vida, e o mundo está caminhando desse jeito aí. Mas Deus sempre teve um remanescente fiel. No tempo de Elias,
Elias queria desistir. Disse: não, senhor. Tem um grupo aqui que não dobrou os seus joelhos diante de Baal. E tem um grupo hoje, ainda hoje, sensível à voz do Espírito, que ouve a voz do Espírito. O mundo está aí. A luta daquela igreja foi nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras. E hoje nós temos uma luta travada na mente. O adversário tenta atingir as mentes para destruir a fé. A tribulação existe, a luta existe. É diferente hoje? É diferente. Mas a graça, do mesmo jeito que foi derramada lá, é derramada hoje. As pessoas às vezes, e é isso que nós às vezes falamos, criticando às vezes a nós mesmos. Às vezes nós estamos preocupados com Jesus para essa vida, não é? Tem muita gente assim, preocupado com Jesus para essa vida. A Jesus para prosperar. Tem alguém pregando isso, não é? Jesus para prosperidade. Que doideira é essa? Que maluquice é essa? Qual a riqueza que Paulo tinha? Para sobreviver ele fabricava tendas. Qual a riqueza que aqueles apóstolos tiveram? Eram pescadores. Há um engano muito grande com isso, meus irmãos. O que o Espírito Santo quer fazer nessa hora, e é aquilo que está descrito no livro de Apocalipse, do espírito de sabedoria na igreja que morria nas cruzes, como a igreja de Esmirna. Qual era a sabedoria? Porque eles sabiam que morriam ali para essa vida, mas eles tinham uma vida eterna, que estava para se revelar a eles. Essa foi a experiência. Qual foi a experiência de Paulo? Paulo participou da morte de Estevão. Estevão era um dos diáconos. Estevão estava sendo apedrejado e Paulo estava ali consentindo, tomando conta das vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Estevão dizia: eu vejo os céus abertos e o Senhor Jesus em pé me esperando. E Paulo ali consentia. Devia estar dizendo o seguinte: esse homem é louco, está morrendo apedrejado, dizendo que está vendo Jesus, o céu aberto. Mas esse mesmo Paulo, no caminho de Damasco, ouviu a voz do Senhor e se converteu ali e se tornou um outro homem. De perseguidor passou a ser perseguido. Por quê? Porque Jesus foi revelado a ele pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que revelou Jesus a você, a mim e a tantos que aqui estão. O que nós éramos? Qual era a sua fé? Talvez até hoje você pense a mesma coisa. Se você não tem uma experiência, você pode pensar a mesma coisa. Porque a fé é um mistério. A fé não é uma coisa racional. A fé não é, estamos falando muito nisso ultimamente, a fé não é uma verdade relativa, onde você contesta. Quando você contesta alguma coisa, você contesta pela sua razão. E a razão, a razão tem a sua importância. Aquilo que você percebe, aquilo que você vê, né, pelos seus, é até científico isso, pelos seus sentidos, os órgãos dos sentidos estão aí. Mas Paulo diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem, é aquilo que Deus tem para os que o amam. Isso é mistério. As pessoas pensam assim: então você falou que ninguém está preocupado com cura. Não, eu estou dizendo para vocês que Jesus cura. Jesus cura. Eu sou médico, eu já vi coisas incríveis. Eu vi coisas incríveis. Mas nunca preguei, nem disse que a nossa fé devia estar baseada naquilo. Eu sou do tempo onde eu vi uma criança sentada no segundo banco e o pastor Jonas entregou a interpretação de língua. Era um dia de ceia, vou operar um sinal nessa criança. E eu fui no ouvido de Jonas, eu era estudante terceiro ano de medicina, fui no ouvido de Jonas e disse assim: essa criança é cega, Jonas. E Jonas olhou para mim e disse: eu sei. E aquela criança foi curada. Ah, mas você tem a fé? Essa? É. Mas nós nunca pregamos isso.
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando opera, ele não opera para promover ninguém, ele opera para a honra e glória do seu nome, e para mostrar que aquele Jesus que morreu está vivo. Nós somos a mesma igreja, não somos uma igreja diferente, não somos um povo diferente, não mudamos nada, somos as mesmas criaturas necessitadas. Ah, mas Deus não cura todo mundo. Claro, é dentro do propósito dele, mas ele quer dar uma experiência. E quantas às vezes tem uma experiência com ele e precisa às vezes ter uma experiência, e o Senhor faz isso, não é? E o Senhor faz isso. Nós estamos vivendo a última igreja. Nós vamos todo esse tempo que nós falamos aqui sobre o livro de Apocalipse, nós somos a última igreja. Ah, ele está dizendo que a igreja cristã Maranata é a última. Não estou dizendo isso não. Povo, ao povo batizado com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, esse povo que se prepara para a saída. Esse povo está vivendo a última história da igreja. Os marcadores proféticos estão aí. Há uma identificação de um tempo profético que começa na primeira igreja, lá em Éfeso, vai terminar em Laodiceia, que é a última igreja. E por isso nós queremos dizer a você que hoje está aqui, não só a igreja, mas todos que estão aqui, e todos que estão assistindo lá, nós temos que conhecer o tempo da igreja, que começa com o início da doutrina, a perseguição e morte da igreja, mesmo a mistura com o Império Romano, mas o remanescente fiel que continuou, e que vai explodir lá na igreja de Sardes com a reforma religiosa, que veio até os nossos dias, tornou a Bíblia secularizada, mas a fé não morreu no coração dos fiéis. E é isso que é importante. A fé está escassa, a fé está desaparecida, tá, é próprio, porque o momento profético diz isso. Mas Jesus disse que quando ele tivesse que voltar, porventura haveria fé, e é o que ele disse. Nós não estamos enganados com relação a isso. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. As pessoas estão preocupadas, fazem passeatas, né? Contra movimento L, não sei o que lá. Nós estamos nem aí para isso. Ai, vocês não estão preocupados com isso não? Não. Por quê? Porque o mundo está posto no maligno. Vocês estão esquecendo disso? A Bíblia diz isso. O mundo está posto no maligno. O que nós temos que fazer? Nós vamos fazer o quê? Viver a palavra e deixar o Espírito Santo operar aqui, deixar o mundo continuar do jeito que está. A nossa preocupação que é com o mundo, nós vamos mudar o mundo? De jeito nenhum. Eles não vão ouvir a voz do Espírito, porque o mundo está posto no maligno. Mas a igreja não, a igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não ao mundo, mas à igreja. E é isso que nós temos que entender. É por isso que a nossa luta com a criança, a nossa luta com o adolescente, a nossa luta com o jovem, porque os jovens estão sumindo, então aí fora não tem mais jovens. Ah, você tem um monte de jovens. O evangelho social não resolve. Não adianta você misturar evangelho com pecado, porque isso não dá lugar nenhum. A fé não se mistura com a razão nem com o pecado. A fé é pela graça. Isso foi que moveu a grande reforma religiosa do século XVI. Tudo afunilou em: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Foi a reforma religiosa do século XVI, não vem por obras. Então é a mesma fé que nós pregamos e que nós vivemos hoje. Quando nós falamos de um dom espiritual aqui, nós estamos falando do dom espiritual que aconteceu na igreja primitiva. Por que não? O Espírito Santo falou a Filipe: vai para a estrada lá de Gaza, que está deserto, vai aparecer um homem lá, você vai falar de Jesus para aquele homem. E é o que Deus tem feito hoje, não é? É o que Deus tem feito hoje. Quantas pessoas? E eu vou ler aqui uma relação
de dons que o Espírito Santo deu aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo opera ainda hoje. É só deixar Ele falar. E nós queremos que Ele nos fale, porque a sua voz é doce, é maravilhosa e nos conduz para a vida. Que vida? Essa aqui não, essa passa depressa. Vida abundante, que é vida eterna. Amém?